série Permaneça em Jesus, parte 2. Alguns dos primeiros testemunhos pessoais. De volta ao primeiro amor. Uma irmã me escreveu: eu e uma amiga estamos atualmente estudando o livro 40 Dias pela terceira vez, alternando com o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Descobrimos, através deste material, que nossa experiência de fé e nossa vida de oração não seriam mais as mesmas. Almejávamos encontrar nosso primeiro amor novamente e finalmente nós o encontramos. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração. É tão maravilhosa a forma como nosso Deus de amor responde às nossas orações e como o seu Santo Espírito está trabalhando em nós e nas pessoas pelas quais já estamos orando. Jesus entrou em nossa vida. Outra pessoa escreveu sobre esses livros. Eles se tornaram a grandiosa e tão esperada bênção em minha vida. Assim como outros membros, eu também percebi que algo estava faltando em nossa experiência de fé. Porém, agora temos o privilégio de experimentar Jesus entrando em nossa vida e nos transformando. Ele ainda está trabalhando em nós e, passo a passo, está nos atraindo para mais perto dele. O Espírito Santo é a fonte de uma vida plena. De acordo com o próprio Jesus, por que ele veio a esta terra? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Jesus quer que experimentemos agora esta nova vida e que continuemos a experimentá-la em uma dimensão completamente diferente, após a segunda vinda, onde teremos a vida eterna no reino de Deus. Ele também nos mostra que a fonte de uma vida plena é o Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. João 7, 37-39. Rios de água viva. Isto não é uma boa ilustração para uma vida plena? Durante a sua vida aqui na terra, Jesus nos deixou um exemplo a ser seguido? Sabemos que Maria concebeu Jesus por meio do Espírito Santo. Mateus 1:18. Sabemos que depois de seu batismo ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Lucas 3:22. Sob estas circunstâncias, era necessário e importante que também ele recebesse o Espírito Santo diariamente. Vou usar uma citação da escritora Ellen White. Manhã após manhã, ele se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Sinais dos Tempos, 1895. Jesus, de fato, foi um exemplo para nós. Devemos nos perguntar: se Jesus diariamente precisava de um novo batismo do Espírito Santo, quão mais importante isso é para você e para mim? O apóstolo Paulo realmente entendeu o objetivo de Jesus. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo confirma no capítulo 1, verso 13, que todos haviam sido selados pelo Espírito Santo quando se tornaram crentes. No capítulo 3, versos 16 e 17, ele os encoraja a serem fortes no Espírito. E no capítulo 4, verso 30, ele faz um apelo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E também no capítulo 5, verso 18, Paulo, com sua autoridade de apóstolo, faz um apelo aos Efésios e a nós também: enchei-vos do Espírito, ou deixem-vos continuamente e repetidamente serem preenchidos novamente com o Espírito. Percebemos que, mesmo que recebamos o Espírito Santo quando nascemos de novo, precisamos de um novo batismo
diariamente. Deus não diz, peça uma vez e você receberá. Ele nos propõe pedir, infalivelmente, persistir em oração. O pedir persistente conduz aquele que pede a uma atitude mais zelosa e o dá um acréscimo no desejo de receber as coisas pelas quais pede. O batismo do Espírito Santo implica na completa influência do Espírito Santo sobre o indivíduo, estar completamente cheio dele. Esta não é uma experiência pontual, mas algo que tem de ser continuamente repetido, como Paulo ilustra em Efésios 5,18, com o verbo grego seancheo. Últimas palavras de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Em suas palavras de despedida, Jesus desejava transmitir aos seus discípulos alegria e esperança, dizendo que o Espírito Santo viria em seu lugar. Jesus disse algo surpreendente para os discípulos em João 16, 7-14. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Uma nova solução vantajosa. Jesus disse aos discípulos algo realmente surpreendente. É para o bem de vocês que eu vá. Isto significa que a nova solução, ele conosco através do Espírito Santo, é mais vantajosa do que ter Jesus presente pessoalmente. Desta forma, ele não é limitado e pode estar com cada pessoa, não importa onde ela esteja. Da incredulidade e dúvida à fé em Jesus. O Espírito Santo tem a tarefa de abrir os olhos do mundo. O Espírito Santo é o único que pode abrir os olhos de Laodiceia, a igreja cristã dos últimos dias. Ele desperta o desejo de Deus nas pessoas do mundo e um desejo de um relacionamento próximo com Jesus em cristãos mornos. Ele mostra-nos o pecado que é a causa de todos os outros pecados, porque eles não creem em mim. Você acredita em Jesus? O cerne da fé é a confiança em Jesus, o sinal de que nós realmente acreditamos e confiamos nele é que nos comprometemos completamente com ele. É uma questão de total comprometimento de nossa vontade em segui-lo em tudo. O Espírito Santo exalta a Jesus. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, Jesus se tornará mais precioso e maior em valor para nós. Uma apreciação muito maior por Jesus se desenvolverá em nós. Salvos e justificados pela fé. O Espírito Santo abre nossos olhos para a justiça de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Assim, o impossível tornou-se possível, a saber, Deus exerceu amor e, ao mesmo tempo, ele foi justo. O Espírito Santo quer abrir nossos olhos para essa troca inestimável. Jesus assume toda a culpa daqueles que se confiaram a ele e lhes dá a sua justiça. Este é o ensino central da Bíblia. Justiça pela fé,
em Jesus. Os meus pecados ponho no Salvador Jesus, e a todos por mim leva, cravando sobre a cruz. Entrego minhas culpas, as manchas carmesins, e ele em seu sangue as torna tão brancas qual jasmim. Como ele ser eu quero, humilde, manso